mosca carnívora que ataca animais e pessoas. Vamos falar um pouco sobre esse parasita terrível. Não se preocupe, não vamos deixar muito nojento. A mosca que causa todo esse problema tem um nome científico grande: Cochleomia omnivorax. Mas você pode chamá-la de mosca varejeira do Novo Mundo, ou, como o nome científico diz, a que come homens. Essas moscas são bem bonitas, com um corpo metálico azul esverdeado e olhos vermelhos brilhantes. Mas não se engane. Elas só existem porque, quando eram larvas, se alimentaram da carne de um animal de sangue quente, como nós, vacas, cachorros, etc. A cochleomia é muito esperta para encontrar comida. Ela consegue sentir o cheiro de sangue e detectar feridas a distâncias enormes. Se um humano, um cervo ou até um esquilo tiver um pequeno arranhão, as moscas varejeiras fêmeas vão tentar colocar seus ovos bem dentro da ferida. Quando os ovos chocam, nascem umas larvinhas chamadas vermes ou bicheiras. Essas larvas têm umas mandíbulas afiadas, como pequenas tesouras, e começam a comer a carne saudável do animal. Isso causa feridas horríveis e, o que é pior, atrai ainda mais moscas para colocar mais ovos. Em casos muito sérios, o animal pode até morrer ou ficar muito fraco. Em resumo, a cochleomia não traz nada de bom ao mundo. Ela é uma inimiga natural dos animais e dos humanos. Por muito tempo, essa mosca era apenas um problema terrível nas Américas. Mas aí, sem querer, criamos um lugar perfeito para elas. Quando os fazendeiros começaram a ter milhões e milhões de vacas nas grandes fazendas do sul dos Estados Unidos, as moscas varejeiras se tornaram um problema catastrófico. Elas causavam um sofrimento sem fim para o gado, que não podia se defender. Uma única vez que a mosca aparecia, um surto, ela podia destruir rebanhos inteiros e fazer muitos animais morrerem de forma lenta e dolorosa, inclusive animais selvagens, os tchum. Pesticidas comuns, aqueles venenos para insetos, não funcionavam contra a cochleomia. Por quê? Porque elas vivem dentro da carne de um animal vivo. Você não pode jogar veneno em um animal vivo para matar as moscas que estão dentro dele. Também não tinha como impedir que os animais se machucassem ou que as moscas encontrassem as feridas. A situação parecia sem esperança, e a cochleomia estava ganhando. Os fazendeiros tinham que passar horas e horas examinando seus rebanhos, limpando as feridas, tentando proteger os filhotes recém-nascidos. Eles viam seus animais sofrerem sem poder fazer muita coisa. Mas então, nos anos 1950, dois cientistas tiveram uma ideia que parecia muito louca no começo. E se a gente usasse uma espécie de bomba contra essas moscas varejeiras, fábricas de moscas bombardeadas com radiação? Não se preocupe, a bomba não era uma bomba de verdade. Era uma ideia muito inteligente para combater a mosca. As moscas varejeiras têm um ponto fraco importante. A fêmea da cochleomia consegue botar muitos ovos, até 400, e ela faz isso várias vezes. Mas tem um detalhe crucial: ela só acasala uma única vez em toda a sua vida, e a vida dela é bem curta, cerca de 3 semanas. Então, os cientistas pensaram: e se a gente pudesse atrapalhar o acasalamento delas? E se a gente inundasse o ambiente com moscas machos estéreis? Estéril significa que não pode ter filhotes. A ideia era que as fêmeas gastariam sua única chance de ter filhotes acasalando com machos que não poderiam gerar descendentes. Desse jeito, a espécie inteira poderia teoricamente parar de existir. É como se elas acasalassem até sumir, mas como esterilizar milhões de moscas sem matá-las ou deixá-las tão fracas que não conseguissem competir com os machos normais para acasalar? Por sorte, o momento era perfeito para essa ideia. Cientistas que estudavam os efeitos da radiação, a mesma energia que está em exames de raio-x, mas em doses controladas, descobriram que doses específicas de radiação podiam danificar as células que fazem os insetos se reproduzirem, mas deixavam o resto do corpo do inseto intacto. Então, o plano era descobrir a dose certa de radiação para a cochleomia, criar milhões de moscas em laboratório, irradiá-las para que os machos ficassem estéreis, soltá-las em milhares de quilômetros quadrados. Pense em tentar explicar essa ideia para alguém em 1950. Parecia loucura.
Mas imagine o tamanho do problema e o sofrimento que a cocliomaia causava para as pessoas dizerem: ok, claro, vamos tentar isso, por que não? O desespero era grande. Para mostrar que a ideia funcionava, os cientistas construíram um lugar perfeito para as moscas varejeiras na Flórida. De lá, eles enviaram milhões de moscas para uma ilha distante chamada Curaçao. Eles usaram bandejas grandes cheias de carne moída, carne de cavalo, sangue de animais, leite e ovos para alimentar as larvas. Milhares de moscas foram criadas, irradiadas e soltas na natureza em horários certos. Com o passar das semanas e dos meses, mais e mais, moscas cocliomia na ilha não conseguiam ter filhotes e acasalavam com as moscas normais. Primeiro, o número delas diminuiu devagar. E depois, de repente, elas desapareceram por completo. A espécie foi totalmente eliminada da ilha. Era hora de pensar em algo muito maior. A guerra biológica silenciosa se espalha nas décadas seguintes. Foi declarada uma guerra oficial contra essas moscas. Foram construídas fábricas enormes para criar bilhões delas. Uma única fábrica no Texas precisava de 70 toneladas de carne e cerca de 45 mil litros de sangue por semana só para criar 150 milhões de moscas. Essa mistura nojenta tinha que ser mantida aquecida, pois as larvas precisavam sentir como se estivessem dentro de um animal vivo. Esse processo, embora nojento, era necessário. As moscas fediam tanto que no início as companhias aéreas se recusavam a transportá-las. As caixas de transporte precisavam ser borrifadas com perfume, só para que as moscas pudessem entrar nos aviões. Pouco a pouco, em uma onda lenta de guerra biológica, o programa conseguiu eliminar as moscas varejeiras. Primeiro da Flórida, depois pelo Texas, passando pelo México e chegando à América Central. Cada passo exigiu bilhões de moscas estéreis, muita coordenação e o trabalho incansável de milhares de pessoas. Foi uma vitória incrível da humanidade contra os problemas causados pela natureza. Em 1988, a guerra de repente se tornou mundial. Pela primeira vez na história, as moscas varejeiras escaparam para a África. Os riscos eram enormes. Se não fossem paradas imediatamente, a cocliomia carnívora poderia descer o Vale do Nilo, contornar a costa do norte da África e conquistar regiões onde não havia ou quase não havia hospitais e médicos. O sofrimento que isso causaria seria impossível de calcular. Para parar essa invasão, uma operação gigante e muito difícil foi iniciada na hora. Centenas de milhões de moscas estéreis foram levadas de avião. Equipes no chão inspecionaram milhões de animais em busca de feridas. E campanhas de comunicação explicaram aos moradores locais por que aviões estavam jogando caixas cheias de milhões de moscas americanas carnívoras. Mas funcionou. Em apenas 4 meses, a invasão foi parada. A parede de carne no Panamá. Uma barreira de proteção apesar de todos os sucessos. A cocliomia ainda estava presente na floresta amazônica e em grande parte da América do Sul. Essa área era muito grande, complicada politicamente e cara demais para continuar a guerra. Então foi feito um acordo com o Panamá, a parte mais estreita do continente americano. Os Estados Unidos e o México pagariam por uma parede de carne, a parede de moscas estéreis, nesse pequeno país. Essa parede impediria que qualquer mosca varejeira chegasse ao norte novamente. Hoje, bem no meio do Panamá, uma fábrica de moscas nucleares, porque elas são irradiadas, não porque são nucleares de verdade, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, produzindo um fluxo sem fim de moscas estéreis. A tecnologia melhorou muito desde o começo. Em vez de carne moída, agora usam uma pasta marrom de proteína feita de sangue em pó, leite e ovos. Essa pasta é bombeada para bandejas que ficam empilhadas em salas. Essas salas são mantidas na mesma temperatura exata de um tecido vivo, enganando as larvas para que cresçam bem. Depois de crescerem, milhares de moscas são cuidadosamente irradiadas com doses exatas de radiação. Isso faz com que a cocliomia se comporte normalmente, mas elas estão mortas por dentro, ou seja, não podem ter filhotes. Toda semana, 100 milhões dessas moscas são colocadas em máquinas que as liberam no ar. Elas são soltas no meio do voo, com um equilíbrio perfeito de quantidade, velocidade e altitude. As rotas dos aviões são separadas por exatamente 1,6 quilômetros,
em um tipo de balé aéreo muito bem planejado, criando essa parede invisível de moscas estéreis. Equipes de vigilância também trabalham em alguns dos terrenos mais difíceis e isolados para verificar os animais em busca de ferimentos e monitorar qualquer sinal de atividade da mosca varejeira. Infelizmente, neste momento, essa parede está enfrentando problemas e a guerra contra a cocliomia está longe de acabar. A cocliomia contra-ataca. Em 2016, a cocliomia conseguiu voltar de alguma forma para as ilhas de Florida Keys, transformando esse paraíso em um pesadelo. Os cervos da região começaram a aparecer com feridas enormes e abertas. Milhões de moscas estéreis foram rapidamente enviadas do Panamá para lá, criando uma frente de batalha em torno do problema e começando a erradicação novamente. Em poucos meses, a invasão foi pelo menos controlada. E no final de 2023, a parede no Panamá falhou e a cocliomia atacou de novo, imediatamente. Como um incêndio parasitário muito rápido, ela se espalhou novamente por todo o Panamá e Costa Rica, avançando pela América Central e até chegando ao México. A fábrica de moscas agora está produzindo moscas estéreis no máximo da sua capacidade. É uma verdadeira emergência biológica, e ninguém sabe ao certo quando isso vai acabar. Uma guerra sem fim à vista um dia. Talvez consigamos vencer totalmente a guerra contra esse monstro horrível. Já conseguimos antes, e outros parasitas foram eliminados de muitas partes do mundo, ou até mesmo por completo. Então, se você estiver na América Central e vir um avião voando baixo, talvez esteja testemunhando mais um dia em uma das guerras mais estranhas da humanidade. Uma guerra que nunca podemos parar de lutar e que não podemos perder. Se essa história incrível te pegou de surpresa e você gostou de aprender algo novo, deixe seu like. É um jeito simples de nos ajudar a continuar trazendo mais conteúdo assim, para que mais pessoas possam descobrir essa batalha fascinante da ciência. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E para não perder nenhuma das nossas próximas histórias e descobertas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado por acompanhar e por tornar tudo isso possível.